Inovação. Bom, muitas pessoas pensam que inovação tem a ver com tecnologia, com investimento, mas só que inovar nada mais é do que você pensar algo de um jeito novo. E será que dinheiro realmente é necessário para inovar ou não? Eu estou aqui com o Alexandre Correia, que também é especialista em criatividade e inovação, e também, como ele tem muito dinheiro, ele vai saber dizer para a gente se precisa de dinheiro para inovar. Alexandre, é preciso de dinheiro para ser inovador, para inovar, para uma empresa inovar? Olha, Marcelo, é claro que o dinheiro, o recurso material, ele é uma ferramenta importante e ele ajuda. Mas a inovação e a criatividade, ela não está obrigatoriamente atrelada a dinheiro. Sabe que eu dirigi uma agência de publicidade por mais de 20 anos, né? E o Brasil é considerado uma referência mundial em criatividade, em publicidade. E é curioso que nos principais festivais de publicidade do mundo, como o de Cannes, o Brasil sempre ia bem, mas na categoria de filmes, né, filmes de TV e tal, os Estados Unidos e a Inglaterra costumavam ir melhor. E na categoria de anúncio impresso, né, revista, jornal, quando existiam essas coisas, o Brasil costumava ir melhor. Por quê? Porque na categoria de filme precisava de muito recurso, muito mais grana, e os ingleses e americanos tinham um diferencial. Apesar disso, em diversas avaliações internacionais, elas dizem que um dos filmes mais geniais da história da publicidade filme foi um filme brasileiro, um comercial brasileiro que se chama Hitler, da Folha de São Paulo, que foi feita por uma agência de publicidade brasileira, que é um filme que foi feito sem dinheiro nenhum. Era uma locução focando uma foto preto e branco. Uma foto do Hitler que ia desfocando e com um texto primoroso. Ou seja, é considerado o comercial mais genial da história da publicidade mundial e foi feito virtualmente sem dinheiro nenhum, só com uma ideia brilhante. Ao mesmo tempo, eu acho que uma das inovações mais geniais de produto, que resolveu um problema que milhões de consumidores do mundo inteiro tinham durante décadas, era a embalagem de ketchup. Que o ketchup ficava todo ali no fundo e você tinha que ficar dando soco, sujava a sua roupa, e que eles resolveram virando a embalagem de cabeça para baixo. Ou seja, inovou, resolveu um problema dos consumidores, virtualmente, gastando nada. Cara, que legal esse exemplo que você trouxe. Eu me lembro essa propaganda aí do Hitler, ela chama muita atenção. Cara, mas é bom a gente entender que para alguns negócios, para algumas empresas, a inovação requer um grau de profundidade que tem a ver com pesquisa e desenvolvimento. Então, claro, por exemplo, quando foram criar a vacina para o coronavírus, por exemplo, aquela do RNA mensageiro, isso requereu um investimento muito grande em pesquisa e desenvolvimento, em cientistas, em microbiologistas. Então, nesse tipo de inovação, e até pela pressa e emergência, é bem-vindo ter recursos. Mas eu concordo plenamente com você que inovação não depende de dinheiro. Inclusive, eu acho que as pessoas mais criativas são aquelas que encontram soluções mesmo não tendo os principais recursos. Isso é criatividade. A inovação é um passo além, que é a criatividade empreendida. Mas uma das coisas que eu mais estudei na vida, cara, pelo menos há um tempo mais recente, em função do mestrado que eu fiz em design, é a questão do design thinking. E o design thinking, ele propõe algo muito interessante, que num primeiro momento você tem que se aproximar do cliente para entender qual que é a dor dele, para depois você trazer uma solução que seja útil para ele. Essa aproximação, cara, ela é de graça. Obviamente você pode fazer observando, analisando, fazendo pesquisas simples que vão requerer muito pouco dinheiro ou nenhum dinheiro. Depois você traz para dentro de casa e pensa em soluções numa equipe multifuncional, como se fosse um brainstorming. Isso também não precisa de dinheiro. É lógico que talvez algum recurso mínimo para isso. E depois você cria um protótipo, onde você vai testar aquilo junto ao seu potencial cliente. E uma das regras principais na criação desse protótipo é que ele seja rápido e barato. Ou seja, faz de papelão, faz no desenho, mostra para as pessoas. Ou seja, você está inovando, cara, com quase nenhum recurso. É claro que depois tangibilizar isso num negócio, transformar isso num produto em larga escala, isso vai requerer algum investimento. Mas a concepção, até o ponto de falar, isso é validado, não precisa de dinheiro. Então, eu acredito que inovação também é fruto da escassez. Você concorda? Perfeito, Marcelo. E você tocou num ponto desse, né, de alguns setores que são movidos a isso. E eu acho que essa ilusão que as pessoas têm que inovação requer necessariamente, demanda grandes investimentos, é porque a mídia está sempre falando essas coisas notórias, do tipo, vamos colonizar Marte, mandar um foguete de 2 bilhões de dólares para Marte, os projetos da NASA, a Embraer está fazendo carro voador, robôs, né, que são indústrias que requerem capital intensivo, muita pesquisa e desenvolvimento.
desenvolvimento, muita tecnologia. Mas boa parte dos negócios do planeta Terra até hoje são coisas convencionais. Pãozinho, amassador de macarrão, escova de cabelo, cueca, sutiã. É um monte de coisa que é básica e às vezes uma pequena intervenção já gera uma baita inovação. Quando eu estava na faculdade, faz tempo isso, eu lembro que perto do portão da faculdade, numa extremidade tinha um carrinho de pipoca e na outra extremidade tinha outro carrinho de pipoca. Eles ficavam lá. Até que um dia, um dos carrinhos de pipoca resolveu colocar Ajinomoto na pipoca, que é uma coisa besta, assim. Mas o pessoal começou a falar, uau, a pipoca do seu Zé tem Ajinomoto. E o pessoal começou a sair daquele carrinho e ir para o outro porque tinha Ajinomoto. Muito barato fazer isso e foi uma inovação. Faz 14 milhões de anos que os japoneses fazem sushi, né? Aí veio para o Brasil, tacaram catupiry, o que muitos consideram uma heresia e muitos consideram uma inovação. O que eu acho que todos esses exemplos, até prosaicos, mostram é que recursos são importantes, né? Em alguns casos eles são inevitáveis, dependendo da indústria ou do processo que você esteja liderando, mas não é necessariamente uma obrigação para poder inovar, como os seus exemplos do design thinking, ou esses exemplos que eu dei provam. E muitas vezes a escassez ela é geradora de um senso de urgência que faz com que a gente inove, como no exemplo da pipoca e do sushi, que nem a NASA explica.